Pessoal, então vamos lá então, agora oficialmente, boa noite aí para todos vocês, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan, mais uma quinta-feira aqui junto com vocês aqui, que é uma alegria muito grande para mim. Pessoal, então vamos lá então, deixa eu lembrar aqui com vocês onde a gente estava. Na aula passada, a gente veio começando devagarzinho, estava voltando das provas. Eu mostrei para vocês que a gente, essa unidade e a próxima, vamos usar coisas desse livro novo aqui, que eu mandei na aula passada para vocês. Eu postei lá no grupo do WhatsApp. Se alguém não viu lá esse livro em PDF, não viu a aula passada, é só me pedir, eu posto, se for preciso. Eu posto lá de novo, lá, que é um livro do Robbins. A gente vai usar, né, como eu falei na aula passada, alguma coisa do Chiavenato e tal, mas para falar de comportamento organizacional, esse livro aqui do Robbins, ele tem mais coisas, tá? O livro do Chiavenato, ele não tem um capítulo destinado a comportamento organizacional. Esse livro do Robbins é ele inteiro falando de comportamento organizacional. Tem muita coisa interessante aí. Até essa semana deve pingar um dinheirinho para mim, se Deus quiser. Vou lá no shopping comprar ele no final de semana. Porque eu dei uma olhada no livro lá, tem uma versão nova dele lá até excelente, mas muito bacana. E aí, na aula passada, a gente veio, falamos essa introdução, falei aqui de Starbucks, o que é o comportamento organizacional, falou de um monte de coisa bacana. Aí falamos até aqui, começamos a falar da diversidade nas organizações e os desafios que as empresas hoje têm, né? Como que as empresas hoje estão lutando aí nesse mercado para vencer a concorrência. Falamos alguns aspectos aqui, e eu falei com vocês, nós vamos pegar principalmente dois aspectos. Primeiro, como é que foi esse contexto dessa mudança toda que ocorreu nesse cenário a partir de 1990. Então, eu recapitulei isso aqui com vocês. Falamos do processo de downsizing, toda essa reestruturação que as empresas passaram, né? Terminamos falando da reengenharia, e hoje a gente ia dar sequência falando aí da diversidade da força de trabalho, né? Por isso que a gente traz aí hoje aqueles testes vocacionais para passar com vocês. Como eu já falei, mesmo quem fez, não tem problema, vamos dar uma revisada aqui. Faz de novo os testes para você entender melhor ainda como é que isso funciona. Isso é muito bom que você saiba falar isso numa empresa, aplicar isso numa empresa, tá? Esses testes vocacionais, gente, volto a falar com vocês, se vocês se lembram, eles não tem problema você aplicar, não precisa de ser psicólogo para aplicar esses testes que eu vou mostrar aqui hoje para você, não. Tanto é que eles estão lá livres na internet, lá para quem quiser fazer. Tem um site lá, qualquer pessoa pode ir lá no site lá fazer o teste lá, tá? Então, eu vou falar desses testes hoje aqui para vocês, mas o que eu estava falando. Você que está vendo pela segunda vez, não se incomode não. É bom que você reforça, aprende realmente o conceito desse teste para você um dia, espero que você cresça lá na sua empresa, que vire gerente, que vire presidente, diretora, quem sabe até presidente da empresa, né? E quando você estiver num cargo lá de gestão, lá numa empresa, crescer lá dentro, você pode fazer com o seu grupo lá, com a sua equipe de trabalho, você pode aplicar esses testes, tentar entender como é que funciona a cabeça de cada um, mostrar isso para o seu grupo. O importante desse teste não é só para fazer para você, não, né? Isso é que é importante. Não é? Esse teste ele serve para duas coisas muito importantes. Primeiro, para você se conhecer, né? Vocês devem ter visto, eu mandei no final de semana um videozinho lá do meu canal, que eu estou gravando lá, eu estou começando a falar disso lá também, coincidentemente, né? Então, lá eu estou mostrando lá para quem quiser se conhecer melhor, falando do autoconhecimento, para a pessoa se conhecer melhor, para ela buscar o seu emprego de uma forma melhor, se conhecendo melhor, isso ajuda bastante. Você se conhecer melhor é muito importante para você. Agora, ele serve também para você mostrar isso lá para a sua equipe de trabalho. Porque o principal objetivo, gente, é que, como eu venho falando sempre com vocês, fazer as equipes trabalharem em conjunto
sem atrito, sem brigar, né, sem ter problema, é muito difícil. Os conflitos, eles são comuns nas organizações, é meio que inevitável. Agora, quando você não fala nada disso aqui para as pessoas, deixa as pessoas juntas trabalhando, sem ninguém conhecer nada sobre esses testes de personalidade, dominância cerebral, meu filho, aí é que um Deus nos acuda. Porque é aí que ninguém se entende mesmo. E as pessoas, elas ficam criando problema umas com as outras, achando que as outras pessoas estão contra elas, estão pensando diferente delas, porque estão com picuinha contra elas, estão querendo prejudicar elas, dentro das empresas vai virando isso, né? Agora, quando você reúne a equipe, mostra para elas as diferenças que existem, essa diversidade, as diferenças de personalidade, as diferenças que existem nas pessoas de enxergar o mundo, como uma pessoa é tão diferente da outra, né? Você passa a entender, aí você começa a perceber melhor que aquela pessoa, ela não está contra você, ela não tá de picuinha contra você, ela não está querendo, ela pensa diferente de você. E aí você suporta isso melhor, você entende melhor, você compreende melhor as pessoas, o grupo consegue se entender melhor. Não é que você vai chegar e eliminar os problemas, não vai eliminar de uma vez, não, mas vai reduzir. Vai reduzir. Isso aí, gente, eu garanto para vocês. Eu sei que eu já usei isso aí muito já, e, sabe, você percebe a diferença quando as pessoas passam a se conhecer melhor. Elas passam a se entender melhor. Então, o que o Robbins está falando ali, ó? Um dos desafios mais importantes e abrangentes enfrentados pelas organizações hoje em dia é a adaptação às diferenças entre pessoas. Né? Tá vendo que isso aí, o Kia Venato já falava disso no livro dele, agora o Robbins, que é um cara aí especialista em comportamento organizacional, está falando isso para a gente. Olha a importância de você entender isso. Aí ele fala, o termo utilizado para descrever esse desafio, é um verdadeiro desafio mesmo, é diversidade da força de trabalho, que se dá por vários fatores, sexo, raça, origem, religião, etc. Uma série de fatores, né, que fazem com que as pessoas sejam diferentes entre si, e a gente precisa entender um pouquinho, né? Mas aqui nos nossos estudos, vamos entender essa diversidade sobre 2 prismas. Então, está lá na página 13 do Robbins, do livro dele. Depois, se uma hora, ou se tiver um tempinho, é bom, dá uma lida no livro lá também, para ver o que ele fala, né? Ele também tem muita... Aqui a gente faz um resumão aqui do que está no livro lá, né? O livro dele tem um capítulo grande, inteiro, falando isso aqui. Então, tem muita coisa que não dá tempo de eu falar tudo aqui. E ele tem a forma dele de expor também o assunto, né, que de repente complementa para você aqui o que você precisa aprender sobre o assunto, né? Então a gente vai ver isso sobre 2 prismas. Primeiro, a diferença das gerações e depois a diferença das personalidades. Vamos ver aqui primeiro essas gerações. Eu mandei um vídeo lá hoje para vocês, né? No período passado também eu já tinha mandado, mas como tem gente nessa turma que não foi meu aluno lá no período passado, né? Então pode não ter visto isso, eu tornei a mandar lá o vídeo lá. Existem outros vídeos no YouTube também falando dos assuntos, né? Vocês podem depois também procurar estudar com mais profundidade esse assunto que é importante. Mas, então, em primeiro lugar, nessa questão da diversidade das pessoas, um primeiro aspecto é a diferença das gerações, né? E, gente, olha só, isso aqui é tão interessante que eu me lembro quando eu estava lá na faculdade, eu já estava trabalhando já e tal, até que um dia lá na faculdade é que eu vinha estudar esse assunto, o professor falou disso lá. Eu, para falar a verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. Aí é que eu fui me despertar curiosidade, aí é que eu fui pegar um livro, eu lembro, eu estava lá na faculdade, fui pegar um livro na biblioteca lá que tinha sobre o assunto, fui ler, fui entender, falei, gente, como é que a gente não para pensar nisso, né? E eu já estava trabalhando nas empresas, eu via a divergência que era de pensamentos dentro da empresa, lá onde eu trabalhava naquela época, sabe? Porque as pessoas não se entendem, e você para analisar, você fala, gente, e é mesmo, né? Tem tudo a ver isso aqui, e principalmente hoje ainda, né?
que hoje nós temos uma geração de funcionários aí chegando no mercado de trabalho, que é, então, essa geração, então, que a gente tem que procurar compreender, porque daqui a pouco ela está aí, vai virar realidade. Quem nasceu no ano de 2010, pessoal, né? Hoje está com 11 anos, mas daqui a 5 anos, aí, 6 anos, já é o tal do jovem aprendiz, já está chegando as empresas aí, daqui a pouco, né? Então, essas pessoas, elas nasceram num mundo já conectado com a internet. Você vê hoje uma criança, você pega uma criancinha, bebê, você dá um celular na mão da criança, ela já meio que sabe mais ou menos como é que eu já vi criança ficar fazendo assim, ó, passando o dedo assim, mas é uma criança que não sabe nem andar ainda, mal consegue ficar sentadinha no chão ali. Meu amigo, foi filho de um amigo meu, sério, dava o celular para a criança, ela pegava o celular e ficava fazendo assim, ó, com a mão. Parece que já sabe, já. Eu tenho um outro amigo também que o filho dele, 3 anos e pouco, sei lá, já chega na casa, já pega o tablet, já liga o tablet, já procura o desenho que ele quer assistir, já senta lá, já bota lá o tablet na posição lá e já fica lá, que ele já faz tudo sozinho. Acaba lá o desenho, ele vai lá, já procura o outro que ele gosta lá também. Gente, 3 anos de idade. Gente do céu, né? Que mundo, para onde vai esse mundo que nós estamos vivendo? É uma coisa impressionante. E aí, a gente aqui, né, quando está falando de gerações, vamos começar lá, tentar falar de uma forma mais abreviada, mas vamos revelar por que começa falando dos baby boomers. Quem são baby boomers? Baby boomers são pessoas que nasceram lá após a Segunda Guerra Mundial. Por que chama baby boomers? Tem uma história por trás disso, e é verdade. Quando, na época da Segunda Guerra Mundial, 1943, 44, 45, plena guerra, os soldados, esse termo nasceu nos Estados Unidos, os soldados americanos estavam todos para a guerra. Aquele monte de soldados de 18 anos, né? De 18 anos, foi todo mundo na guerra. E ficaram um tempo, anos, lá na guerra. Lá. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em um determinado momento que esses soldados voltaram para casa, vieram uma avalanche de soldados de volta para casa. Então, você imagina, né? Muitos já eram casados e tal. Então, houve um boom, pouco tempo depois, um boom de bebês, né? Porque os soldados voltaram para casa, as mulheres em casa sedentas, né? Esperando os maridos. Era de se esperar que várias iam engravidar, né? E realmente, aí no próximo ano, foi um aumento muito grande da natalidade. Né? Isso foi, o nome surgiu lá nos Estados Unidos, mas isso foi em todo mundo, né? Então, esses bebês lá que nasceram lá, 46, 47, 48 e tal, aí eles falam que até mais ou menos 64, quem nasceu nessa época é chamado de baby boomers. É o nome que deram lá. E esse pessoal aí, alguns deles ainda estão nas empresas trabalhando. O pessoal tem lá seus 65, 70 anos, que ainda tem muitas pessoas hoje que já se aposentaram, mas continuaram trabalhando, que são hoje lá aqueles diretores, gerentões, diretores de grandes organizações aí, que estão já, alguns já se aposentaram, mas ainda continuaram lá trabalhando por mais um tempo, outros que estão prestes a se aposentar. Todo esse pessoal lá que está trabalhando ainda, nessa faixa aí, né? 60 a 70 anos, são os tal dos baby boomers. Para analisar, eles ainda estão nas empresas. O pessoal nasceu, gente, numa era que nem computador. O computador surgiu no início dos anos 50, mesmo assim, só nas grandes organizações, essas organizações governamentais, tipo assim, quem tinha computador lá em 1950 e pouco? Só a NASA, esses órgãos governamentais aí, né? Nos anos 70, grandes organizações já começaram a ter seus computadores, mas olha para você ver, esse pessoal baby boomers, nem computador não existia quando eles nasceram, e muito menos internet. Então, viveram num mundo completamente diferente. Então,
tudo era muito diferente, a visão de mundo era muito diferente. Né? A gente vai assistir, vai estudar isso aqui, vai ver vídeos, você vê as pessoas comentando sobre isso aqui, todos falam, né? Eles entrevistam pessoas dessa geração aí, pessoal dessa geração aí, eles entravam numa empresa e praticamente ia até se aposentar. O cara vestia a camisa da empresa ali. O cara, ao longo da sua vida profissional toda, o máximo aí era 2 empregos diferentes que ele tinha. Ficava lá anos numa empresa, e às vezes, quando acontecia dele sair daquela empresa, ele ia para uma segunda e aí ia até se aposentar. O cara vestia, não existia esse negócio do cara sair para ir para concorrência, entre e sai de funcionários e tal. E as pessoas tinham isso, né? Vestia a camisa, o cara entrou na empresa ali até se aposentar defendendo aquela empresa. Aí você pega o pessoal dessa geração Y, Z aqui, ó, pessoal de 20 e poucos anos, o cara entra hoje numa empresa, daqui 4 meses já sai, já vai para outra, ele já vai para concorrência, fica mais 4, 5 meses ali, daqui a pouco já está saindo, já está indo para outra, sabe? Nada para ele tá bom, ele quer novidade, ele quer ação, ele quer mudar o mundo. É uma geração completamente diferente. Então, você tem esses baby boomers, que nasceu aqui de 1946 até 64, a geração X, que também, ó, nasceram antes da internet também, né? Mas já um pouquinho mais à frente dos baby boomers. Aí já vem a geração Y aqui, ó, que já nasceram já na era, já viram a internet, já conviveram com a internet e tal. E você vem para a geração Z, que aí sim, esses aqui já nasceram plena revolução já da internet, da computação, da informática. E já está chegando no mercado daqui a pouco a geração alfa. Então, gente, se você parar para analisar, qualquer empresa hoje que você pegar por aí que tem aí um volume de funcionários, ela tem lá dentro ainda o baby boomer, o gerentão da empresa lá é um tradicional baby boomer, alguns baby boomers lá dentro lá, pessoal que está prestes a se aposentar. Tem o pessoal da geração X, tem o pessoal da geração Y, tem o pessoal da geração Z, dentro dessa empresa trabalhando juntos. E daqui a pouco já está chegando a geração alfa para acabar de misturar dentro daquele caldeirão. E aí, gente, são pessoas que nasceram em mundos completamente diferentes. Têm uma visão de mundo diferente, né? Então, é muito provável, o pessoal lá, baby boomer, geração X, eles são muito conservadores, eles são resistentes à mudança, sabe? Qualquer tipo de mudança, eles são muito cautelosos, são pessoas muito precavidas, né? Tem medo de tomar uma decisão e a coisa dar errada, são muito cautelosos, muito cuidadosos, isso faz parte da natureza daquelas pessoas. E, de um outro lado, você tem essas pessoas aí que querem mudança, que querem revolução, que querem mudar tudo, querem implementar processos novos. Aí, um de cá quer implementar um processo novo, o de lá está travancando o negócio, está segurando, está todo cauteloso, e o de lá não aceita. Então, é muito, muito provável que vai ter desentendimento, que vai haver conflito. Aí, um de cá acha que o primeiro está lá embarrelando o negócio, atravancando os negócios. O outro de cá acha que é temerário o pensamento daquela pessoa de lá, que está muito revolucionária, que aquilo não vai dar certo, que está expondo a empresa, e aquilo é comum que vai haver um conflito. Então, gente, e aí é comum que aconteça esse problema, de um achar que o outro está querendo prejudicar o outro, e vira aquela rixa, aquela coisa. Quando você explica isso, quando as pessoas entendem, aí é igual ao que eu falei, não quer dizer que acaba o problema, não. Mas aí a pessoa reflete um pouquinho mais. Bom, gente, eu mesmo passei a entender. Falei, não, gente, então o fulano de tal, ele é daquele jeito, é por causa do sistema dele, ele realmente é mais conservador. E a gente tem que respeitar. Então a gente tem que ir com mais cuidado. Ele está lá, não quer dizer que ele está querendo encher a empresa de burocracia, não, mas ele é acostumado com coisa, ele viveu num mundo burocrático.
Lembra que eu falei que da evolução das empresas, aquelas primeiras empresas eram altamente burocráticas. Então, esses baby boomers aí, eles ainda trabalharam um longo período da vida deles, antes lá dos anos 90, né, nos anos 70, nos anos 80, nessas empresas burocráticas, como as empresas eram, eles foram acostumados com a burocracia. E o jovem de hoje não quer saber de burocracia nenhuma. Então, esse é que é o X do negócio, o X da questão. Quando você entende a cabeça do outro, aí você reflete melhor. Fala, não, então, peraí, vamos com mais cuidado, você vai com mais cautela para conversar com a pessoa, para tentar convencer ela do seu ponto de vista. E o de lá também, ele já passa a entender, não, bom, o jovem é assim mesmo, ele é mais aventureiro, ele quer revolução, ele quer mudança. Então, vai também, de certa forma, abrir mais mão de certos princípios que ele tem, e acaba que você tem um entendimento melhor, né? Um passa a compreender o outro melhor. Então, gente, isso é muito importante, você passar isso para a sua empresa, onde você trabalha, né? Para a sua equipe. Se você chegar a ter um cargo aí de alta gerência numa empresa, procure um dia uma palestra, um dia lá de treinamento, falar isso com toda a equipe, mostrar isso, se certificar de que todo mundo entendeu esse conceito, né, que você vai ver que o resultado disso é muito positivo, é muito, muito bacana. E além dessa diferença de geração, então, você ainda tem outras diferenças que aí vêm com relação à própria personalidade da pessoa, que aí não tem a ver com a era que a pessoa nasceu, com a época que a pessoa nasceu, não, a geração dela não. Aí é uma diferença de personalidade, né? Então, olha só, isso aqui é aquele famoso estudo MBTI, que foi criado, isso aqui é antigo, gente, lá nos anos, não sei se foi 1920, alguma coisa, esse cidadão aqui, ó, Carl Gustav Jung, uns falam Jung, outros falam Jung, ele já começou a estudar o assunto, tipos de personalidade. E depois, Catherine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers, elas acabaram de desenvolver, já isso aqui, já mais na época da Segunda Guerra Mundial, elas acabaram de desenvolver esse estudo, que pegou esse nome MBTI por causa dos sobrenomes. Myers-Briggs. Myers-Briggs Type Indicator. Tá? Então, esse MBTI, gente, é muito famoso, né? Muito famoso. Eu ainda estava procurando, deixa eu falar uma coisa importante, eu estava até procurando um vídeo para mandar para você sobre o assunto, aí eu fico vendo um, fico vendo outro, e acabei de desistir de mandar, porque depois eu vou procurar um melhor. Mas hoje, o tempinho que eu tive, eu fiquei procurando, aí estava vendo um vídeo de uma menina lá que eu estava até gostando, mas aí daí a pouco ela vem e fala uma coisa que eu não concordo muito. Eu falo, opa, peraí. Então, a internet é muito boa, né? Tem uma série de coisas aí para a gente pesquisar hoje. Tem o próprio Google, né? Tem sites e mais sites que não acaba mais. E você tem o YouTube aí, com vídeos e vídeos que não acaba mais. Qualquer assunto que você digita lá, é tanto vídeo que vai aparecer que você não dá conta de ver tudo. Mas eu até chamo muita atenção de alunos para tomar um pouco de cuidado com o que a gente vê na internet, que nem tudo está exatamente correto. Hoje, então, estava vendo um vídeo de uma menina lá, aí, em um determinado momento, ela falou, mas você tem que tomar cuidado com esse estudo do MBTI, porque ele não é muito seguro. Ele é muito inseguro. Eu falei, como assim? A mulher falando que o negócio é inseguro? Ah, porque existe uma oscilação muito grande, às vezes você faz o teste hoje, dá um resultado, aí você faz o mês que vem, dá outro resultado. Eu falei, não, então... Já descartei o vídeo, que não é bem assim, ela deve ter ouvido alguém comentar algum tipo de coisa a respeito desse estudo e entende errado e passa para frente errado. Não é que esse é inseguro, que ele é falho, que ele tem muita oscilação, não é isso. É porque a nossa personalidade também, ao longo de anos e anos e anos e anos, nós vamos moldando a nossa personalidade. Então, ao longo de anos, pode sim
haver uma mudança. Eu mesmo já senti uma mudança nesse teste do MBTI, porque a gente vai mudando a nossa personalidade. As primeiras vezes na minha vida que eu fiz, já tem muitos anos, eu fiz esse teste MBTI, depois eu fiz várias vezes, sempre dava, não sei se era ENF, depois eu vou ver lá direitinho o resultado, é ENFJ. Sempre deu ENFJ, o E que é de extrovertido. Recentemente, eu fui fazer, ele já deu INFJ, mudou a primeira letra, passou de extrovertido para introvertido. E eu fui parar para analisar, de alguns anos para cá, a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, e realmente eu me tornei uma pessoa mais introvertida. Eu, há 10, 15 anos atrás, eu fui parar, isso é bom, né, a gente fazer, porque a gente vai analisar a nossa vida, para pensar. Realmente, há 10, 15 anos atrás, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. Onde eu chegava, eu queria conhecer todo mundo, eu queria conversar com todo mundo, eu era uma pessoa muito mais extrovertida. Não é que hoje eu virei velho, rabugento, ranzinza, não é isso não, mas a gente vai moldando a nossa personalidade, a gente vai se restringindo, sabe? Vai se afastando um pouco mais de certas de pessoas. Eu, antigamente, era amigo, tinha centenas e centenas de amigos. Hoje em dia, meu ciclo de amizade se restringiu a pouquíssimos amigos. Hoje, você pode futucar meu Facebook lá para você ver. Você não vai ver foto minha com amigos meus facilmente. O máximo que você vê, às vezes, é colegas de trabalho lá, que a gente, às vezes, sai para almoçar. Vamos tirar uma foto? Vamos, tal. Você vai me ver com minha filha, com meu filho. Sabe? A gente vai moldando a nossa personalidade. A gente vai amadurecendo, vai passando a focar mais a nossa vida na nossa carreira profissional. O que antes, né, gostava de sair, de passear, de viajar, a gente vai ficando mais caseiro. É impressionante, é automático. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com muitos de vocês também. Antigamente, eu me lembro, chegava sábado de manhã, saía de casa cedo, não vou ficar dentro de casa, não. Queria ir para a praia, queria ir para shopping, não sei o que, à noite queria sair. Antigamente era assim. Hoje, nossa, que chega sexta-feira à noite, eu falo assim, graças a Deus. Agora, ficar sábado e domingo dentro da minha casinha aqui, sossegado aqui. E não é por conta do coronavírus, não, porque eu gosto de ficar dentro de casa. Eu acordo, adoro arrumar minha casinha aqui, pegar meus negócios, entrar para dentro do meu home studiozinho ali, gravar um negocinho, sentar aqui, dar uma estudada, preparar uma aula, melhorar uma aula que eu estou preparando ali. Não, hoje eu adoro ficar em casa. E se você pega eu hoje e compara com eu há 15, 20 anos atrás, meu Deus, nossa senhora, mas era completamente diferente. A gente vai mudando a nossa... Então, realmente, olha para você ver que mudança. Minha letrinha dava ENFJ, agora eu faço da INFJ. Aí eu fui para gente, por que que... Mãe, eu sempre fui uma pessoa extrovertida, mas é porque eu estou me tornando uma pessoa mais introvertida. Eu gosto de viver agora mais o meu mundo. Né? Eu gosto mais de viver aqui o meu mundo. Então, é isso que acontece. Não quer dizer que se a pessoa, igual a menina falou, você faz o teste hoje, dá um resultado. Do mês que vem já vai dar outro, não é? Então, você que está fazendo o teste de forma errada. O que pode acontecer é uma mudança ao longo de anos, de tempo. Não quer dizer que você hoje fez o teste, deu um resultado, daqui 20, 30 anos tem que dar o mesmo resultado. Não, porque em 20 anos você muda muita coisa da sua personalidade. Você vai fazer faculdade, vai fazer pós-graduação, vai trabalhar no mercado, vai para o mercado de trabalho, vai conviver com um monte de pessoas diferentes, você vai abrindo a sua cabeça para um monte de coisa, vai convivendo com pessoas que vão te mostrando novos caminhos para a vida, você vai deixando de lado um monte de coisas que você percebeu que aquilo ali já não faz mais parte do seu mundo. É uma mudança comum, isso aí, é automático. Eu tenho certeza que vocês, daqui 20, 30 anos, vocês vão lembrar, gente, bem que o professor falou mesmo, hein? Como que eu sou uma pessoa diferente hoje? E tenho certeza disso, né? Mas eu vou procurar um vídeo depois também, bacana, e vou mandar para vocês aí. Mas, gente,
O testezinho, tem um aplicativo para fazer. Deixa eu mandar ele aqui para vocês aqui, tá? Depois, você faça ele com calma. Isso é bom você fazer com calma. Não pode fazer correndo também. Às vezes dá errado também, né? Igual a menina, você faz hoje, dá um resultado. Aí, nesse mês, você vai dar outro. É porque às vezes faz correndo também, faz de qualquer jeito. Aí você tem que refletir para tentar. Tem respostas que você fica um pouco na dúvida, então você tem que refletir. Ver. Se ficou na dúvida lá numa resposta, você pensa, qual que é o que mais se aproxima de mim? Aí, às vezes, a pessoa vai fazer a coisa correndo, por isso que, às vezes, dá um resultado que não é exatamente aquilo. Deixa eu procurar aqui, quer ver aqui, ó. Vou mandar logo os 3 de uma vez para vocês, ó. O MBTI, deixa eu mandar lá para vocês. Vou lá mandar no grupo do WhatsApp. Depois eu posto lá no Classroom também, para quem quiser. Ó, mandei, turma de quinta. Mandei agora lá o MBTI. Vou mandar o próximo também que nós vamos fazer. Deixa eu procurar ele aqui, peraí. Dominância cerebral, que eu vou falar já já. Ó, estou mandando lá dominância cerebral. E o último, para encerrar por hoje, nós vamos fechar com ele, o teste DISC. Ó, mandei lá no grupo do WhatsApp os 3 testes, tá? Então, olha só. O MBTI, o que consiste esse teste? Se a gente não tivesse o aplicativo, não tivesse o site, você tem como fazer. Isso foi desenvolvido, quando isso foi desenvolvido, não existia internet, nem existia site. Eu tenho um livro aqui em casa que tem. Que, na verdade, quando eu aprendi a fazer esse teste, cadê? Ó, esse livrinho bonito aqui do Chiavenato, ó, há muitos anos, quando eu fiz esse teste a primeira vez, eu fiz aqui pelo livro do Chiavenato. Escolha seu futuro. Aí aqui você vai respondendo. Tem um monte de suposições que você vai respondendo ali, manualmente, para no final você conseguir separar as letrinhas que formam a sua personalidade. Mas, basicamente, o que consiste? São 4 variantes, 4 variáveis aqui sobre a sua personalidade. Aí você, quando vai fazendo um teste, você entende melhor, tá? Mas aqui você vai fazer pelo site, né? Mas, rapidamente, para você entender, o teste consiste no seguinte, primeiro, você vai entender como é que é o seu mundo favorito. Você é uma pessoa mais extrovertida ou você é uma pessoa mais introvertida? Aí lá no teste tem diversas frases para você ir analisando, que aí depois você chega a uma conclusão se você realmente está mais para o extrovertido ou mais para o introvertido, tá? Não é assim, do nada você escolhe, não. Tem uma bateria lá de frases lá para você analisar, para você chegar à conclusão, quando você está fazendo de forma manual. E aí você, no final, conclui, você está para extroversão ou para introversão. Se você for a pessoa extrovertida, você então escolhe a letra E, separa a letra E. Se for introvertido, letra I. Depois, como é que você processa a informação que você recebe? É com base na sua sensação ou com base na sua intuição? Então, aí lá também tem uma série de frases, de afirmativas, que você vai analisando para você concluir se você está mais para a sensação ou se você está mais para a intuição. Aí, se você chegar à conclusão que você está mais para a sensação, separa a letra S. Depois, como é que você toma suas decisões? É com base no pensamento ou com base no sentimento? Né? Tem pessoas que para tomar uma decisão, ela pensa 1 milhão de vezes, né? Igual, por exemplo, gente, olha como é que a coisa é interessante, né? Podem 2 irmãos, às vezes, podem ter personalidades diferentes. Um toma uma decisão mais rápida e o outro fica postergando.
Eu sou assim, eu tomo decisão só aos 48 do segundo tempo. Eu demoro para tomar uma decisão, analiso e tal, enquanto tem pessoas que tomam a decisão mais rapidamente. Então, tem pessoas que elas tomam decisões com base no seu pensamento e outras com base no seu sentimento. Então, se você está mais para o pensamento, letra T, que vem do inglês, né? Thinking. E sentimento é letra F porque é de feeling, do inglês. Aí você separa lá a letra F. E depois, por fim, como é que é a sua estrutura, o seu estilo de vida? Tem livros que falam só o seu estilo de vida. Você processa as informações e toma suas ações com base no seu julgamento ou com base na percepção? Então, lá também no livro ele explica, tem diversas frases, você vai vendo as frases de um lado, de um outro, até você definir e falar, não, eu então estou mais aqui para o lado do julgamento. Então, você separa a letra J. Se você falar, não, então eu estou mais para o lado da percepção, separa a letra P. Então, gente, como são 4 opções, tem quatro opções, né? Você tem 16 possibilidades possíveis. Você pode ser ESTJ, você pode ser ENFJ, tem 16 possibilidades de combinações. Você pode ser ISFP, 16 possibilidades de combinação. Gente, e cada uma dessas combinações formam uma personalidade diferente da outra. Algumas personalidades um pouco mais parecidas e outras personalidades bastante diferentes. Se você parar para analisar, né, acompanha comigo aqui. Se você pegar uma pessoa que a personalidade dela é ESTP, aí você pega uma outra que é INFP, elas são completamente opostas. Você pode analisar que você vai entender e perceber que elas têm personalidades muito diferentes uma das outras. Né? E aí você imagina agora, então, gente, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, você pode ter as 16 personalidades lá dentro, lá, ué. Você tem um cara que é ESTJ, você tem um outro cara que é INFJ, você tem uma outra pessoa que é ENFP, você tem um outro cara do outro setor que é ENFTP. Podem ter 16 tipos de personalidade. E cada personalidade dessa aí, ela tem as suas características. Ela tem uma forma de tomar a decisão, ela tem uma forma de enxergar o mundo, ela tem uma forma de tomar suas decisões, de processar a informação que recebe. E aí você imagina dentro de uma empresa, um quer tomar uma decisão de um jeito, o outro de lá não quer. O outro de lá prefere protelar, esperar mais para tomar a decisão. Aí o de cá fica querendo que tome logo a decisão, de lá não quer. Porque um processa, um toma decisão com base no pensamento, o outro toma com base no sentimento. Não é que um está contra o outro, né? Não é que um quer prejudicar o outro. Eles pensam de forma diferente. Então, aí, quando você entende isso, você vai com mais cautela, né? E é muito bom que você faça o teste na equipe e cada um fale um pouco da sua personalidade, cada um fale o seu resultado, né? Você, quando tiver a sua equipe lá, pare um dia lá de treinamento lá, né? Mande todos fazerem o teste, depois peça para um fulano, qual o resultado seu aí? O meu deu NFP. Qual que é o que quer dizer isso aí? Vamos entender como é que fulano de tal pensa, e lê para todo mundo entender, como é que é a personalidade dele. Fulano, e você, qual deu o seu? O meu deu ISFJ. O que significa isso? Vamos entender. É bom que todos entendam como é que é a personalidade. Lógico que ninguém vai entender, vai decorar a personalidade do outro, mas vai entender. Opa, então fulano é daquele jeito por causa disso. O fulano é assim por causa daquilo. E aí começam também a se aturar melhor, a se suportar melhor ali no ambiente de trabalho, a se entender melhor, reduz bastante o atrito, né? Os conflitos entre as pessoas. Então, pessoal, eu vou pedir para depois, né, vocês façam testes de vocês aí,
Se depois na outra aula quiserem comentar aí, a gente comenta também, né? Mas vamos avançar, porque tem mais 2 testes para a gente ver hoje. Hoje eu vou só ficar por conta desses testes mesmo aí, não vou avançar muito, não. É importante a gente entender isso direitinho dentro desse contexto da organização, do comportamento organizacional. Aí o próximo teste, gente, ó, dominância cerebral. O que isso significa? A teoria de Ned Herman classifica os estilos de pensamento em relação ao lado do cérebro dominante. Pessoas dominadas pelo lado esquerdo são descritas como analíticas, lógicas, sequenciais. As dominadas pelo lado direito são mais intuitivas, baseadas em valores não lineares. Vamos entender isso melhor. Segundo Ned Herman, as pessoas têm 4 estilos comportamentais básicos: analítico, controlador, experimental e relacional. E que, em geral, existe a predominância de um deles em cada pessoa, apesar de todos terem um pouco de cada. Então, vamos entender também isso direito, né? O estilo predominante influencia a forma de pensamento e o comportamento das pessoas no seu dia a dia. Então, pessoal, é mais ou menos isso aqui, ó. O que é esse desenho aí? Isso aqui é o seu cérebro olhado de cima, como se tivesse olhado você de cima para baixo. Sua cabeça aqui, ó. O cérebro nosso, ó, como é que ele funciona? Tem pessoas que usam mais predominantemente o lado direito, que são as pessoas mais emotivas e tal. E outras pessoas usam mais predominantemente o lado esquerdo, que são as pessoas mais lógicas, mais racionais. Tem pessoas que usam mais predominantemente a parte da frente, e outras que usam mais predominante o lado de trás do cérebro. E isso, então, forma 4 quadrantes, ó. Você tem o cara que usa predominantemente o lado direito de trás, tem um outro que usa o lado mais predominantemente, o lado direito da frente, outros predominantemente o lado esquerdo da frente e outros o lado esquerdo de trás. E você viu o que ele falou ali em cima, no outro slide? Predominantemente. Não quer dizer que eu, por exemplo, só uso essa parte do cérebro, não. Não é isso. Eu uso o cérebro como um todo. Eu uso um pouco de cada, mas predominantemente eu uso mais essa. Eu sou relacional, eu sou esse cara aqui, ó. Então, eu uso mais essa parte direita posterior aqui, de trás aqui do cérebro. Eu sou relacional. Sou o cara mais interpessoal, mais sentimental, sinestésico, mais emocional, mais ligado à emoção e tal. Por isso é que eu sou músico, por isso é que eu sou professor, né? Por isso é que eu trabalho com marketing, com vendas. Olha para você ver. A gente, sem perceber, a gente acaba seguindo um caminho. Sem perceber. Sabe? Você pode fazer esse teste com esses caras que foram para a área de informática, preferiram seguir carreira na área de informática, e que se dão bem nessa área de informática, pode fazer o teste para você ver. É muito difícil dar outro resultado. Eles são esses caras aqui, o analítico. Eles têm um pensamento mais lógico, mais analítico, mais quantitativo, programação, coisa lógica ali e tal. Para ele, 2 mais 2 é 4, pronto, acabou. Sabe? Então, a gente tende, chega aquele momento que você está decidindo qual carreira que você vai, a não ser que você seja muito influenciado pelos seus pais, né? Você pode acabar, de repente, indo para uma outra área, para uma outra carreira, por pressão dos pais. Mas, quando a pessoa segue mais ou menos a sua intuição, que ela vai escolhendo o que ela gosta de fazer, ela acaba definindo uma carreira por causa dessa dominância cerebral. E aí, gente, ó, presta atenção, eu vou dar um exemplo aqui para você ver a importância disso. Eu acho que eu dei esse exemplo no período passado, mas quem não viu minha aula no período passado, né? Na aula passada também a gente falou disso um pouco rápido, que era só a APS, né? Então, aqui hoje, como eu estou dando a aula sobre o assunto, a gente acaba também tentando explicar melhor o funcionamento da coisa. Uma vez, gente, isso é real, é verdade. Eu trabalhava. A Jéssica também não. O teste chegou no grupo? Uai, chegou não, gente? Será que
Ah, gente, a minha internet aqui, peraí. Não, não chegou, não. É isso que eu tô Desculpa, pensando. peraí. Vai chegar agora, quer ver, ó? Quer ver? Vai fazer assim, ó, catapuf. Eu mudei minha internet aqui de casa, mas estou com um problema sério, porque o meu celular, ele não... Toda hora ela... Toda hora ele some o sinal ali, eu tenho que vir cá, desligar e ligar de novo. Olha lá que deve ter chegado. Confere lá se chegou. Agora foi. É, por causa da minha internet aqui. Viu, Jéssica? Gente, o que aconteceu? Olha só, caso real. Eu trabalhava numa empresa que, gente, o maior problema que o diretor da empresa tinha, o presidente da empresa tinha, era que os seus gerentes, eles não se entendiam. Era um problema. E assim, os gerentes, as pessoas mais importantes da empresa, lá, né, nessa empresa que eu trabalhei, eles não se entendiam. E aí, vou tentar dar um exemplo aqui para você entender que tipo de coisa que acontecia. Eu era o gerente de comercial, de vendas. Tinha um cara lá que depois acabou virando um grande amigo meu, mas eu tinha um problema sério com ele, que eu achava que ele ficava de marcação comigo. Falei, gente, esse cara não pode, esse cara está de marcação comigo. Um dia, olha o que aconteceu. Eu estava com uma cliente sentada na minha frente, expliquei para ela lá, uma cliente que veio para assinar o contrato com a empresa, estava contratando a empresa. Depois, sei lá, de 2 horas lá, que eu convencendo a senhora lá de contratar nossa empresa, a mulher virou e falou: tá bom, Eduardo, você já me convenceu. Então pode imprimir o contrato lá que eu já vou assinar. A hora que eu fui imprimir o contrato, a impressora travou. Gente, e a impressora agarrou lá e o negócio não imprimia. E a mulher falou: ah, Eduardo, eu não vou poder esperar, não. Se for demorar, então eu vou ter que ir embora. Depois eu venho para assinar contrato. Eu falei: gente, eu não, peraí, dona Fulana, peraí. Vou pedir o cara da informática para vir cá arrumar para mim. Peraí, peguei o telefone, liguei lá para o sujeito lá, para o gerente lá da área de informática. Fulano, tem jeito de você mandar o assistente aqui? Minha impressora travou e a cliente está aqui esperando para assinar o contrato. Ele virou e falou: não, não posso. Você sabe como é que funciona a coisa aqui na empresa? Você tem que abrir um chamado, tem que fazer um requerimento lá. Aquele requerimento vai entrar na fila, depois eu analiso a prioridade e aí daqui a pouco eu mando o assistente lá. Se eu ver que fulano, mas eu não posso, eu tô com uma cliente aqui esperando na minha frente. Ah, Eduardo, mas infelizmente a norma da empresa, eu não posso fazer nada, infelizmente eu não posso. Eu disse, fui lá pessoalmente. Falei: fulano, você não está entendendo. Eu sei que existe uma regra da empresa, eu sei que existe uma norma. Só que também eu não posso perder a oportunidade de assinar um contrato. A mulher está lá na minha frente, com a caneta na mão, esperando para assinar o contrato, Então, nesse caso, eu acho que você tinha que abrir uma exceção e mandar o cara lá arrumar. Eduardo, mas infelizmente eu não posso. É a norma da empresa, você tem que ir lá fazer o requerimento, e aí a hora que o requerimento for aprovado aqui, eu mando e é norma, eu não vou passar por cima da norma. Gente, eu voltei e acabou que a mulher foi embora sem assinar o contrato. Gente, imagina o que passa na minha cabeça. Não, esse cara tá de marcação comigo. Aí eu falava para todo mundo: tá vendo? Eu não falo com vocês que esse cara tá de marcação comigo, esse cara fica querendo me prejudicar na empresa. O Vinícius falou: as mudanças são frequentes, principalmente dentro das organizações. Já vi muitas pessoas mudando a personalidade. Mas ninguém muda a personalidade da noite pro dia, tá, Vinícius? Eu acho que a gente muda um pouco no longo prazo, médio, longo prazo, sei lá. Mas aí, pessoal, olha só o que aconteceu. Isso é um exemplo, tá? Que eu não dava certo com esse cara de jeito nenhum. E aí, por fim, eu virei quase que um inimigo dele lá. Eu falei: esse cara tá de marcação comigo. Tinha gente lá, pessoal, que ninguém gostava de um cara lá que era gerente financeiro. Porque o cara era uma chatura com cobrança lá de quantidade de xerox que cada um setor gastou, ficava no pé de todo mundo, querendo controlar os custos. Todo mundo pensava: gente, eu sei que a função do cara é da área financeira, né? A função do cara é controlar custos, mas o cara também é um exagero com controle de custos, sabe? Todo mundo achava aquilo chato e tal, aquela forma do cara cobrar os custos da empresa e tal.
Aí, gente, um belo dia, o diretor da empresa não estava aguentando mais de ver os seus gerentes se desentendendo, contratou uma consultoria de RH para tentar resolver esse problema, para tentar fazer com que seus gerentes se entendessem. O cara começou o trabalho lá com a gente, trabalho de psicologia, papapá. Um dia, esse cara fez um treinamento com a gente, mostrou esse teste da dominância cerebral. E cada um fez o seu teste da dominância cerebral, cada um mostrou o resultado, e o cara da consultoria explicou para a gente. Tá vendo? Tá vendo, Eduardo? Ó, o fulano de tal lá, ele é desse jeito porque ele é o analítico. Sabe? Então, aí, o que nós vamos descobrir? Eu sou esse cara aqui, ó, o relacional. Então, eu não gosto de regras, eu não gosto de normas, sabe? Eu não gosto desse troço, fica pegando no meu pé por causa de detalhes, por causa de picuinha de coisa. Eu acho que toda regra tem a exceção, você tem que abrir exceção, não pode ser assim. Você não pode deixar de fechar um contrato por causa de uma norma da empresa. Agora, o cara lá da informática, ele era o analítico. Aí, quando ele leu o resultado dele, que o cara explicou como é que a cabeça dele funciona, aí que a gente para entender, fala, pô, então é isso. O cara, ele não estava de perseguição comigo, não é isso. É porque na cabeça dele, se existe uma norma, se existe uma regra, tem que ser seguida, pronto, e acabou. Ele não vai passar por cima da norma, a não ser que chegue alguém lá de cima e fala, não, fulano, pode passar por cima da norma. Se ele tiver autorização do superior dele, ele vai fazer. Se não, é norma, pronto, e acabou. Ele é metódico, ele é rigoroso com essas coisas. Aí vamos entender, o cara lá do financeiro, ele era o controlador. Aí ele era organizado, planejador, detalhista. Aí quando o cara explicou a personalidade lá do cara do financeiro, aí também a gente vai entender. Por isso que o cara ficava com aquele rigor dos detalhes dos negócios, cobrando os centros de custo dos negócios, tudo, com aquele enjoamento todo, porque não é porque ele é chato, não é porque ele é da área financeira, porque é a personalidade dele, o cérebro dele pensa daquele jeito, sabe? E aí, as outras pessoas também passaram a me entender melhor, também tinha um cara lá, gerentão da empresa lá, que vivia pegando no meu pé, porque eu era relaxado com o negócio dos horários da minha turma. Mas eu falava, gente, mas nós somos da área comercial, nós somos vendedores aqui, não tem que ficar cobrando porque fulano chegou 5 minutos atrasado, cobrando porque fulano, né? Não, então, e aí eles achavam que eu era relaxado demais. Aí quando vai entender a minha personalidade, eles também foram entender. Não é que eu sou relaxado, não, é porque eu sou relacional. Para mim, eu não. Por isso é que eu sou lá da área de vendas da empresa. E aí, gente, ó, se você parar para analisar, eu trouxe aqui, olha lá, ó. Olha para você ver como é que as pessoas aqui têm diferenças, ó. Olha aqui para você ver, esse cara aqui, o analítico, olha, ele define objetivos, coleta dados e fatos, analisa as informações disponíveis, tem clareza no entendimento dos fatos, ele, sabe, ele é tudo muito rigoroso. Por isso é que ele é programador de computação, faz análise financeira das ações, faz considerações técnicas, faz análise de risco. Olha para você ver, a cabeça dele pensa dessa forma. Ó, eu lá no outro extremo, lá, ó, observa o ambiente de forma intuitiva, constrói cenários, comunica eficazmente planos, consegue apoio, aderência e entusiasmo da equipe, trabalha questões humanas. Então, isso aqui é só um resuminho, tá? Só um resuminho. Aqui o controlador, ó, tá vendo? Tem a parte do controlador, tem a parte experimental. Se você, então, fizer uma análise, gente, cada um pensa de uma forma, cada um tem uma forma de agir. Agora, o que é o mais importante de tudo? O mais importante de tudo é você entender assim, ó, quem é melhor? Que tipo de funcionário é melhor para uma empresa? É o relacional? É o analítico? É o controlador? Alguém
Se habilita a responder, eu sei que vocês já fizeram teste, vocês sabem, né? Já vou até falar. Não é, na verdade, não existe um tipo de funcionário melhor, um tipo de pessoa melhor. O que você tem que entender é que a empresa, ela precisa de todos, cada um na sua área. Para você analisar, para você ver. Se você me pegar, vamos voltar para essa figura aqui, ó. Se você me pegar, eu sou o relacional. Se você for me colocar lá para fazer programação de computador, mexer com esse troço lá, não vai dar certo, porque não é minha praia. Eu sou o relacional, eu sou o cara emocional, sou o cara sentimental. Meu negócio é pessoas. Eu sou a pessoa mais do relacionamento interpessoal. Eu tenho muito mais capacidade de convencer as pessoas, de mostrar, de tocar no coração da pessoa para falar, para trazer ela para a minha empresa, para ela vir a ser cliente da minha empresa, convencer que a pessoa. Aí, se você também pegar aquele cara lá da informática e querer trazer ele, pôr no meu lugar para ele vender a empresa, vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Ele não vai conseguir vender, porque para ele não é igual a mim. A personalidade dele é muito diferente da minha. Ele não tem esse poder de persuasão, ele não tem essa capacidade de relacionamento interpessoal, sentimental, de chegar lá e convencer, não tem muito poder de persuasão como eu tenho. Então, a empresa, na verdade, ela precisa. Esse cara aqui, o controlador, a empresa precisa. Se pegar eu e colocar lá para ficar controlando o custo da empresa, vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Não vai funcionar muito bem. Se também pegar aquele cara lá que era o gerente financeiro, botasse ele no meu lugar para vender a empresa, também ia ser outro desastre. Não ia dar certo. Então, gente, na verdade, a empresa precisa de todos. Tem que fazer com que eles trabalhem harmonicamente. E esse que é o desafio. Mas a empresa precisa do cara lá para programar, fazer programa de computador, que ele se concentra, ele gosta da coisa lógica. Precisa de mim também para vender a empresa. Quem que vai vender a empresa? Ô, professor. Diga. Boa noite. Só me tira uma duvidazinha. Se enquadraria nisso que o senhor está falando? Às vezes uma pessoa está 5 anos trabalhando com vendas, igual o senhor deu como exemplo. Aí a pessoa já está saturada daquilo ali. E às vezes ela gostaria que a empresa proporcionasse para ela uma outra oportunidade em outra área, mas dentro da empresa. Aí a empresa proporciona treinamentos, né, para as pessoas da área que se interessem em áreas específicas da empresa, para poder tirar a questão do comodismo de certas pessoas que já estão insatisfeitas. Isso se enquadra no que o senhor está falando? Não, mas olha só, uma pessoa para mudar de área dentro de uma organização, aí você tem que ver para que tipo de área que você está mudando. Que tem áreas que são mais ou menos até parecidas, né? O cara está na área de marketing, aí um dia ele resolve que ele quer mexer com RH. Então, normalmente, pessoas de marketing, elas têm a mesma dominância cerebral que o pessoal da área de RH. Mexem com pessoas, com sentimentos e tal. Então, de repente, aí, se a empresa... Vamos tentar dar um exemplo, né? Nós estamos lá numa empresa que o RH da empresa, a diretoria, a alta administração da empresa, conhece essas ferramentas, esses mecanismos de MBTI, dominância cerebral, né? O pessoal lá aplica esses conceitos. Aí o cara da área de marketing vira e fala, gente, olha só, eu queria muito, eu já estou aqui anos na empresa, tal, né? Já sou da área de marketing da empresa há anos e tal, mas ultimamente eu tenho estudado muito essa parte de RH e eu descobri que eu gosto demais dessa área de RH. E eu queria muito, realmente, mudar um pouco o foco da minha vida e eu ir para a área de RH. Aí o cara lá, o diretor da empresa, o pessoal do RH, vai chamar o cara para uma conversa, vai ver esses testes dele e fala, não, aí realmente é uma área que tem relação. A sua dominância cerebral também te proporciona você atuar
nessa área também de RH e tal. Você quer realmente essa oportunidade? A gente pode trabalhar aqui, então, fazer um planejamento para que você mude e tal, né? Agora, se o cara lá vira e fala, gente, ó, eu estou na área de marketing aqui, mas eu quero ir para a área financeira. Pô, é uma área completamente, é uma área meio diferente. Ou se não, o cara está na área de RH, aí vira e fala, gente, ó, cansei de RH, quero agora ser gerente financeiro da empresa. Se a diretoria entende desses mecanismos, entende como é que o cérebro funciona, a primeira coisa o cara vai falar, opa, peraí, você está querendo fazer uma mudança muito radical, vamos fazer um teste aqui, sua dominância cerebral, seu MBTI, vamos entender melhor a sua personalidade. Aí vai fazer um teste e vai ver que a dominância cerebral do cara, a personalidade do cara é própria para ele trabalhar lá na área de RH, ele está na área certa dele. Para que o camarada vai querer mexer com mudança para ir para uma área financeira que não é a praia dele, não tem nada a ver com a dominância cerebral dele? Isso pode, aí o cara vai falar, isso pode dar problema. Então, de repente, vai conversar com o cara, o RH vai chamar o cara, vai entender o que está se passando, vai tentar convencer ele de não mudar. Agora, se a diretoria não conhece nada desses troços, de repente falar, tá, você quer mudar? Então vai, muda lá, vai. Se você se deu bem na área de RH, vai se dar bem também na área financeira. Mas não é assim. Pode dar certo, mas pode não dar certo. Né? A probabilidade maior de que não vai dar certo. Você está entendendo? Era mais ou menos isso que você perguntou? Sim, professor. Aí eu queria saber se esse método entraria. Poderia entrar, mas eu vi que sim, mas tem que ter semelhança. Assim, mais ou menos da área. Igual, tem áreas que são mais ou menos parecidas. O cara está na área financeira, que é ir para a área de contabilidade. É um outro setor, mas mexe com números, né? Com parte lógica. Então, de repente, tem sentido. O cara está na área de RH, quer ir para a área de marketing, ou vice-versa. Também tem. São áreas relacionadas, elas mexem com essa parte humana, mexem com o sentimento, mexem com as emoções. Agora, se o cara vai fazer uma mudança muito radical, se eu sou lá o diretor, peraí, deixa eu ver seu teste aqui, dominância cerebral. Vou fazer um monte de teste com o cara lá para me entender, né? Ele tem perfil para ir para essa área que ele está querendo ir? Se não tiver, eu vou falar, fulano, olha só, por que você está querendo tomar essa decisão? Vou conversar com ele e vou tentar usar argumentos, e argumentos sólidos, aí não é argumento da minha cabeça, não. Vou mostrar que seus testes todos, vários testes que nós fizemos aqui, os testes indicam que você está na área certa, que você deveria ficar, ué. Não tem sentido você ir para outra área. Aí, contra argumentos sólidos, como é que o cara também vai argumentar? Entendeu? Por isso que isso é bom, né? Que aí você está conversando com a pessoa, argumentando, com base numa certa ciência aí, tal, tem um estudo por trás. Não é assim, quero mudar, então muda, então. Não é bem assim. Isso aí, Jéssica, tem que haver exceção, mas para esse cara lá não tinha exceção, não. O cara, para ele, na cabeça dele, tinha a norma, pronto, acabou. Gente, eu esqueci de falar para vocês com relação, vamos por partes. Antes de eu falar do teste DISC, daqui a pouco eu vou dar só um intervalinho rápido para pegar uma água, mas eu acabei me esquecendo, ó. Vamos voltar rapidinho só naquele MBTI, porque aí esqueci de mostrar para vocês. Tem um site lá para você fazer, né, aquele aplicativo que eu mandei lá, o site. Peraí. Deixa eu ficar aqui no Google aqui. Que lá tem os resultados, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Acabei esquecendo de mostrar o site. Eu não vou fazer o teste aqui, não. Depois vocês façam com calma, né? Depois vocês façam com calma, que eu tenho um teste aqui, ó. Aquele link que eu mandei para vocês no grupo, que agora chegou, né?
Dona Jéssica já estava brava lá que não tinha chegado. Tô brincando, Jéssica, brincadeira. Ó, você faz o teste aqui, ó. Você acha difícil se apresentar para outras pessoas? Discordo ou concordo? Aí, se for, né, concordo em partes, então vai marcar aqui. Concordo pouco, marca aqui. Se nem concorda nem discorda, coluna do meio. Ou se você discorda, marca aqui. Aí, vai, à medida que você vai respondendo, vai passando para as outras perguntas. Né? Vai gastar aí uns 10, 12 minutinhos, tá? São muitas perguntas. Tá? Você vai ter que responder umas 30 perguntas aí. Mas é muito legal, gente, porque no final, quando você conclui, ele já te dá. Você é personalidade ENFP. Aí, quando ele te der o resultado, você vem aqui, tipos de personalidade, aqui tem todos, ó. Tá vendo? Aqui tem todas as personalidades, ó. INTJ, que é chamado o arquiteto, tem o INTP, que é o lógico, tem, ó lá, tá vendo todas, ó. Tem o ENTJ, que é o comandante, tem o ENTP, que é o inovador. E aí, gente, esses títulos aqui, eles são só meio sugestivos, né? O que importa é que aí você tem... a hora que você achar o seu aqui, por exemplo, o meu é INFP. Eu sou esse cara aqui, ó. Eu era, né? Hoje em dia eu tenho feito, tá dando INFP. São meio parecidos, mas eu sou mais, hoje, um pouco mais introvertido, né? Mas vamos pegar o ENFP, como sempre deu para mim, o ativista. Aí, ó, você clica ali, aqui tá falando um monte de coisas, ó, sobre a sua personalidade. Tá vendo? São eles geralmente que alegram a festa, estão menos interessados na emoção pura e no prazer do momento que estão, em desfrutar das conexões sociais e emocionais que fazem com os outros. Encantador, independente, energético, papapá. Aí, aqui é interessante que você vai vendo pontos fortes e pontos fracos seus, né? Você começa a conhecer melhor sua personalidade, como você é. Tá vendo lá? Os ativistas são extremamente independentes. Mais do que estabilidade e segurança, eles desejam criatividade e liberdade. Tem muito a ver comigo, realmente. Por isso que eu sou professor, por isso que eu sou da área de marketing de vendas, por isso que eu sou músico. Tem tudo a ver comigo, realmente. Aí, se você, depois que descobrir o seu, você clicar e for ler, você vai começar a entender uma série de coisas a respeito da sua personalidade. Felizmente, as pessoas com o tipo de personalidade ativista sabem como relaxar, são perfeitamente capazes de mudar de uma... Aí tem um monte de coisas aqui que você, ao ler, você vai ver que muita coisa bate com a sua personalidade. E aí você começa a descobrir pontos fortes, com o objetivo também aqui para você. Um dos objetivos, eu falei, para você se conhecer melhor. Então, vai te proporcionar você identificar pontos fortes e pontos fracos seus. Da mesma forma, vamos lá para o outro que eu te mandei. O outro que é o teste da dominância. Ó, teste da dominância. Cadê aquilo que eu te mandei? Espera aí. Dominância cerebral. Espera aí um pouquinho que eu vou achar. Ó, esse personalidades.mob é o que eu mandei para você. Aí aqui no site que eu mandei lá no grupo, ó, ele está explicando aqui a teoria, papapá, papapá, aí logo depois tem o teste, ó. Vendo? Aí tem que fazer com calma, tá, gente? Não vai fazer correndo de qualquer jeito, não. Vai dar depois dá um resultado diferente, o aluno reclama, o meu deu diferente. Mas fez correndo, faz esse teste com calma, porque às vezes você fica um pouco na dúvida. Então, tem que fazer com calma para você realmente achar. Esse aqui, por exemplo, ó, marque 5 sentidos ou situações que fazem você se sentir mais motivado no trabalho. Tem vários, ó. Você tem que tentar encontrar os 5 que mais realmente têm a ver com você, né? Porque às vezes você fica na dúvida com um ou outro, mas quando você faz com calma, você consegue identificar os sentidos aqui que mais têm a ver com sua personalidade. Aí são 12 questões.
Depois, quando eu aprendo, eu gosto de avaliar e testar teorias, obter e quantificar fatos. Aí assinale 5 alternativas. Ó. Aí você tem que marcar 5 alternativas aqui. Estou marcando aleatoriamente. Vai para o terceiro, vai para o quarto. Lá no final, ó, ver resultado. Quando você dá o resultado, ele já vai te dar. Se você é o controlador, se você é o analítico, se você é o relacional, se você é o experimental. E já vai te falar também uma série de coisas a respeito da sua personalidade. Por exemplo, né, ó, vamos lá no meu caso lá. Quer ver? Dominância cerebral. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui um site que já mostra um resumo das 4 tipos de coisas. Ó. Ah lá, tem o controle. Esse aqui é o que eu usei para montar lá. Depois, se você quiser o seu resultado mais detalhadamente, você bota aqui, ó, dominância cerebral. Vamos supor que o seu deu, vamos supor, experimental. Experimental. Dominância cerebral experimental. Aí você vai achar algum teste aqui que vai falar também, algum site que vai falar um monte de coisas a respeito do seu tipo de dominância cerebral. Tem diversos testes aqui falando. Ó, analítico, organizador, relacional. Tá vendo? Tem vários testes aí para você entender melhor como você é. Aí você também faz uma análise e vai tentando identificar pontos fortes e pontos fracos seus. Vou dar só um pequeno intervalo, pessoal, que eu vou voltar e vou falar do último teste de hoje, que é o DISC. Esse DISC, gente, ele é ainda mais bacana, que ele já te dá pronto seus pontos fortes e seus pontos fracos. É muito legal. 5 minutinhos, rapidinho, gente, só pegar mais água ali para mim. Professor. Oi. Só uma pergunta, porque eu estava assistindo a aula e fazendo outras coisas aqui também, eu não sei se eu peguei a informação certa. Isso ainda vai falar sobre a APS, não é isso? Ou já falou? Não, vou falar. Ah, tá ótimo. Obrigado. Vou falar já sobre o teste DISC, paro e aí vou falar sobre a APS. Tá ótimo, obrigado, professor. Gente, rapidinho, estou voltando aí. Pessoal, então vamos dar sequência aqui, então, para a nossa segunda parte da aula. Vamos só, então, falar do último testezinho, que é rapidinho. E depois eu entro no assunto aqui sobre a APS com vocês. O último testezinho, então, que eu ia fazer, chama teste DISC. Vamos lá, então, ó. O DISC é um método desenvolvido para avaliação de comportamento dos indivíduos. Foi originado a partir dos estudos do Dr. William Moulton Marston, que tinha o objetivo de compreender como o ser humano lida com o ambiente em que está inserido, bem como os motivos para que ele apresente determinadas ações e reações. Marston identificou que os indivíduos possuem 2 grandes esferas comportamentais. Interna, sua própria percepção a respeito do seu poder pessoal com relação ao ambiente que está inserido, e externa, a análise do ambiente. A partir dessas 2 dimensões, estimulam-se 4 variáveis comportamentais que podem ser moldadas de acordo com as referenciais. São elas, dominância, então, 4 tipos de personalidades aqui também, ó, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Todos nós possuímos essas 4 características inerentes, com um perfil em predominância, que auxilia na construção da individualidade e singularidade de cada um. Então, olha só, você tem pessoas que fazem o teste que vai dar lá o perfil dominância. São pessoas que possuem maior facilidade de lidar com desafios,
Suas características predominantes são determinação, exigência, domínio sobre a situação e ousadia. Eu sou esse cara aqui, ó, influência, são pessoas mais emocionais, que possuem grande habilidade em influenciar pessoas, tá vendo? Por isso é que eu mexo com vendas, sou professor, né? Suas características predominantes são entusiasmo, persuasão, comunicação efetiva e otimismo. Tem as pessoas aqui com perfil da estabilidade, que lidam melhor com as rotinas e padrões. Suas características predominantes são paciência, tranquilidade, confiabilidade, lealdade, persistência, gentileza e previsibilidade. E a perfil de pessoas que são a conformidade, são pessoas que possuem maior facilidade em lidar com regras e processos. Suas características predominantes são senso analítico e lógico, deve ser aquele cara lá, né, da informática lá, né, disciplina, cautela, perfeccionismo e precisão. Então, pessoal, isso encerra aqui, né, o teste. Só eu vou mostrar para vocês, ó, que você tem, eu mandei lá para vocês, né, por fim, eu mandei lá para vocês o site Teste DISC. Ó, cadê o teste DISC? Esse aqui, não é o R-Code, não. Eu mandei esse aqui, ó. São 30 perguntas também. Perde aí uns 10 minutinhos, responda com calma, não saia respondendo de qualquer jeito. Olha lá, você tem a dominância, a influência, a estabilidade e conformidade. Para você fazer o teste, ó, faça o teste DISC agora, tá vendo aqui, ó? Clicar aqui vai cair no teste. Aqui, ó, você, deixa eu ver se ele vai abrir aqui o perfil já aqui, ó, com o resultado. Olha que bacana, ó. Isso aqui que eu queria mostrar, olha que legalzinho. Esse teste, ó, quando você tem o resultado, ele já te dá bonitinho aqui, ó, pontos fortes e ele chama pontos limitantes, né? Para não falar ponto fraco, os pontos limitantes. Ó, mas tá vendo de cá os pontos fortes, ó, no meu caso, eu sou influencer, entusiasmado, otimista, político, eloquente, persuasivo, caloroso, convincente, atencioso e tudo mais. Agora, pontos limitantes, é bom para eu entender realmente como é que são esses pontos limitantes meus aqui, para eu tentar desenvolvê-los melhor, né? Olha lá, ou abandonar quando há conflito. Realmente, eu tenho essa coisa, quando eu vejo que a coisa começou a dar conflito, eu tendo eu não gosto, tal, de ficar lá. Tem gente que quer ficar lá discutindo. Eu não gosto, não. Sai fora, que eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Mas demasiadamente otimista, às vezes esse excesso de otimismo também acaba me atrapalhando, eu procuro controlar isso. Hoje eu falo, não é que eu sou pessimista, mas eu me desenvolvi mais na vida para me ser o mais realista possível, né? Antigamente eu já ficava contando com um negócio que ia acontecer, depois o negócio não acontecia. Fui otimista demais, percebi que isso era uma coisa que eu precisava trabalhar, venho tentando ser indireto na comunicação, falar muito rápido. Tem problema com o tempo. Nossa, eu sou desorganizado com o tempo demais. Né? Às vezes tem alunos que acham que, ó, tá vendo? Desorganizado, tem aluno. Ah, professor, eu mostro o meu resultado aqui, né? Que eu tenho problema com o tempo, que eu sou desorganizado. Tem aluno falando, nossa, professor, eu acho que o senhor tão organizado. Mas é porque, de tanto eu perceber o quanto eu era desorganizado, gente, eu venho tentando me doutrinar. Por isso é que é importante você entender o que você tem para melhorar, para você procurar realmente melhorar. Eu vim ao longo da minha vida toda aí, tudo que eu via de livro, de matéria, uma palestra, um vídeo falando como ser mais organizado no ambiente de trabalho, como ser mais organizado na sua vida. Eu falei, opa, deixa eu entender aqui, porque eu preciso me organizar. Então, hoje, não é que eu sou a organização em pessoa, que eu nasci organizado, não. Mas eu vim trabalhando esse problema. A gente tem os nossos pontos limitantes, que é exatamente para a gente poder tentar melhorar, né? Não vai conseguir eliminar como um todo, não, mas dá para a gente trabalhar isso. Hoje,
eu sou uma pessoa muito mais organizada do que eu era há 10, 15 anos atrás, né? Confiar demais nas pessoas. Eu também um dia comecei a perceber que às vezes confiava demais, falando, gente, eu não posso ser assim, tio, né? Ó, eu perco o foco com muita facilidade. Às vezes estou aqui fazendo uma coisa, um outro negócio me distrai, daqui a pouco eu já largo a coisa que eu estava fazendo, já começo a fazer uma outra coisa, é um problema que eu tenho. Então eu tento trabalhar isso também. Hoje, é o bom que quando você sabe que você tem aquele problema, você tenta trabalhar ele. Por isso é que é bom saber. Que antigamente, um dia também eu comecei a perceber, eu era assim, eu começava a fazer um trabalho, estava fazendo, aí uma pessoa me chamava, aquele negócio que eu pedi para você fazer, eu falava, não, vou fazer. Aí eu parava aquele negócio que eu tinha começado a fazer, para começar a fazer uma outra coisa. Daqui a pouco, quando vê, eu já estava fazendo uma terceira coisa. Não tinha terminado nem a primeira, nem a segunda, já estava na terceira. Daqui a pouco eu não tinha feito nada. Eu falei, não, eu não posso ser assim. Não posso perder. Então, eu passei a focar. Se eu comecei a fazer uma coisa, eu não me desconcentro daquilo. Enquanto eu não acabar, eu passo para uma segunda tarefa. Mas eu também vim me entendendo, me conhecendo e vim trabalhando isso dentro de mim. Né? Então, gente, isso é importante para você se conhecer, para você entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, trabalhar seus pontos fracos, e para você com a sua equipe. Quando você for gerente de uma equipe, faça o teste com a sua equipe. Aí você pode chamar um funcionário, de vez em quando, vai chamando aleatoriamente um ou outro para conversar sobre o resultado dos testes. Se você, isso é muito bom, você, por exemplo, vamos dar um exemplo, você é gerente de uma equipe lá e percebeu que tem um funcionário seu que ele é assim, meio desorganizado, tal, com as coisas dele, ele perde o foco. Aí você pode fazer o teste e aí você identificou que ele é do perfil influência. Então você pode chamar ele para uma conversa, falar, fulano, ó, eu queria conversar com você, eu estou conversando individualmente com todo mundo, não é para lhe chamar atenção nem nada, não, mas é para a gente poder trabalhar alguns aspectos com você, para você melhorar como profissional, como pessoa. Então, eu peguei aqui o seu teste aqui, o resultado que deu de acordo com o site lá, você é o perfil da influência. Então, aqui, ó, está falando aqui que você é, por natureza sua, desorganizado, perde o foco. Eu tenho percebido, realmente, que você, às vezes, está perdendo muito foco aqui no trabalho. Você também já percebeu isso? Tá, pois é. Então, vamos tentar trabalhar isso? Eu vou tentar trabalhar isso com você, e aí você, como líder, também vai tentar ajudar a pessoa. Vai procurar determinados treinamentos, determinadas matérias para passar para ele, para conduzir ele para um caminho de melhoria, para que ele possa trabalhar seus pontos limitantes e tentar aprimorar, que ele tem lá os seus pontos limitantes, mas ele é um bom profissional, tem suas qualidades. Todos nós, velho. Eu não tenho os meus pontos limitantes, eu não sou desorganizado, eu não perco foco, eu sempre fui assim. Mas, no entanto, o resultado que eu dei para as organizações onde eu trabalhei foram todos excelentes. Né? Então, eu tinha as minhas qualidades. Eu venho trabalhando meus pontos limitantes. Você, como líder, e, gente, uma coisa, eu nunca tive um líder que trabalhasse isso comigo. Eu trabalhei isso comigo porque eu fui dar aula, eu fui estudar, fui dar aula, fui descobrir coisas, fui descobrindo esses testes, descobrindo a aplicação disso, e eu mesmo fui trabalhando. Mas quem dera, o sonho da minha vida é eu ter tido uma pessoa lá no passado que pudesse ter me orientado para que eu tivesse melhorado há mais tempo. Demorei para melhorar certas coisas em mim. Eu falo, gente, lá no passado, se eu já fosse assim, eu teria tido um resultado melhor ao longo da minha vida. Então, se você um dia assume a condição de líder de uma equipe, já procura trabalhar isso na equipe também, ajudar as pessoas. Você está fazendo um bem para a sua empresa e está fazendo um bem para a humanidade, ajudando as pessoas, né? Mesmo que um dia aquela pessoa não esteja mais na sua equipe, foi para uma outra oportunidade, foi desligada, pediu demissão, saiu. Enquanto ela esteve com você, você ajudou ela a enxergar um novo horizonte, a enxergar seus defeitos, seus pontos limitantes, a trabalhar seus pontos limitantes. É importante também você pensar dessa forma, né? Você precisa ajudar as pessoas. Nossa, professor, que bacana, sim.
Pessoal, vou passar para a APS. Sobre esses testes aí, alguma pergunta de vocês, alguma consideração, alguma coisa não ficou clara? Negativo. Está tranquilo. Né? Que aí agora é só você um dia começar a pôr isso em prática realmente com a sua equipe. Eu tenho certeza que se você ainda não é um líder de uma equipe, uma hora vai ser. Então, começa a colocar isso em prática. Tá? Não tenha medo, não. Vai conversando com seus funcionários, aplica o teste, vai conversar sobre eles, sobre o resultado, mostra o teste para todo mundo, para que todos entendam que realmente existem essas diferenças de dominância cerebral, de personalidade, as dificuldades, para que o seu grupo entenda isso aí, viva de uma forma mais harmônica e você, como líder, sofra menos, né? Porque é muito ruim, muito difícil gerenciar esses conflitos, lidar com esses conflitos. Quando os funcionários seus começam a se desentender, sabe? É chato passar por isso, trabalhar isso é difícil. Então, o maior beneficiado, na verdade, vai ser você, que vai ter uma liderança mais tranquila, né? E só para finalizar, por que a gente está vendo isso tudo? Porque nós estamos falando de comportamento organizacional. Aí, a próxima aula, eu já vou entrar falando de cultura organizacional, tá? Então, tem outros assuntos aqui também muito interessantes. Vamos lá, então, para a nossa APS. Eu ainda não postei, gente, tá até aqui. Deixa eu ver, porque eu tenho que acertar essas questões dessas datas aqui. Quem está falando aqui 8/4, mas é porque eu peguei aqui a APS 1. Eu vou ver aqui a data mais ou menos que está marcada. Mas vamos lá, o que nós vamos fazer? É uma APS muito parecida com a primeira. Só que a primeira, vocês analisaram lá a empresa. O que era feito de avaliação de desempenho, e vocês deram uma sugestão de melhoria na avaliação de desempenho da empresa. Agora, é com treinamento e desenvolvimento. Vocês podem pegar a mesma empresa, ou, se quiser, pode pegar uma outra empresa, tá? Mas eu sugiro, seria bom que vocês pegassem a mesma empresa, né? Que nós vamos, eu ainda vou definir se vocês vão apresentar ou não. Na primeira APS, vocês iam apresentar. Acabou que veio aquela paralisação, virou aquela confusão, a faculdade não estendeu a semana de prova, eu resolvi não apresentar mais. Eu agora vou definir, então, o que nós vamos fazer, se nós vamos apresentar essa ou não. E, de repente, se eu perceber que dá tempo, a gente pede para vocês apresentar rapidamente o primeiro trabalho lá e apresenta o segundo. Mas eu vou ver isso ainda, vou definir, comunico a vocês, tá? Mas, então, se você fizer os dois trabalhos com a mesma empresa, de repente vai ficar melhor. Mas, se quiser mudar a empresa para atividade 2 também, não há problema. Proposta é aplicar na prática a avaliação de soluções para uma organização a ser pesquisada pelos alunos. Na unidade 2, a gente viu diversas coisas aí sobre treinamento e desenvolvimento. Então, agora vamos tentar aplicar. Produto, oportunidade de aplicação dos tipos de treinamento praticado na organização pesquisada. O produto da atividade será uma consultoria na qual os alunos apresentarão soluções de melhoria de treinamento igual à primeira atividade, só que agora é treinamento e desenvolvimento. O resultado esperado, mas espera que você desenvolva uma análise crítica, né? Como que é o treinamento e desenvolvimento lá analisado na organização e a apresentação de novos processos de soluções de melhoria que vão trazer melhores resultados lá para a organização que você está estudando. Ela, de repente, ela pode não ter nenhum tipo de treinamento e desenvolvimento, então você vai apresentar uma solução para ela implantar treinamento e desenvolvimento lá, e você vai dar a sugestão de que tipo de treinamento ela vai desenvolver. Ou, de repente, ela já tem treinamento, mas vamos dar um exemplo, né? Digamos que ela faça aqueles treinamentos igual eu dei o exemplo de uma empresa que eu fui, né? O cara falava, não, de vez em quando eu reúno a equipe aqui, eu mesmo monto uma palestra, eu mesmo faço um treinamento, pego um tema aleatório aí, faço um treinamento. Então, isso não é a melhor prática, né? Tudo bem que isso é melhor do que nada,
mas existe uma metodologia melhor. Não tem os 4 passos lá para você seguir, as 4 etapas do treinamento. Então, você tem que analisar se a empresa faz as 4 etapas, se ela faz aquele levantamento das necessidades de treinamento, se ela faz a programação dos treinamentos, que tipo de metodologia de treinamento ela usa, se depois que ela faz o treinamento, ela faz uma avaliação do treinamento que foi feito, tá? Então, aí se você percebeu que a empresa peca em algum aspecto, você vem com uma solução para ela melhorar aquele treinamento. De repente, ela só aplica o treinamento lá, mas não faz um acompanhamento, não faz uma avaliação. Então, você tem que dar uma sugestão, ó, tem que dar o treinamento, depois tem que fazer a avaliação. E primeiro, ela não faz esse levantamento das necessidades. Então, ela tem que seguir o passo a passo, ela tem que fazer o levantamento, aplicar o treinamento, fazer a avaliação. Então, você já está capacitado para dar uma sugestão de melhoria, sim, com base no que nós vimos na unidade 2, né? Objetivo geral, analisar o processo de treinamento e desenvolvimento da organização e apresentar soluções que otimizaram os resultados. Objetivos específicos, desenvolver senso crítico na análise dos processos já aplicados pela organização, desenvolver habilidades de desenvolvimento de novos processos com base nas teorias debatidas na sala de aula. Tem que lembrar de tudo que nós vimos na unidade 2, você tem os vídeos gravados lá, né? Pode recorrer lá aos vídeos a hora que precisar e aplicar as teorias que nós vimos durante as aulas. Os grupos, eu vou manter a mesma quantidade que era do outro. Quanto que era o grupo do outro? Deixa eu ver. Ó, 6 a 8 pessoas, mesma quantidade. Vamos lá. Não vou mudar nada, não. Daquele mesma forma, tá, pessoal? Se achar que pode pôr mais um no grupo, né, professor, pode pôr mais um, pode. Não vou ficar aqui criando empecilho, não. Tá? Eu só não quero, evitem de ficar querendo fazer sozinho, fazer de dupla, de 3, que se a gente for realmente apresentar, não tem tempo de apresentar 60 trabalhos, né? Tem que ter um número limitado de trabalhos aí para poder a gente apresentar num tempo hábil. 6 a 8 pessoas. Vão definir os grupos, definição da empresa, vão fazer uma análise do que a empresa aplica lá hoje, um passo a passozinho, né? Primeiro definir os grupos, já está mais ou menos definido. Pode aproveitar o mesmo grupo da primeira PS. Se quiser agora mudar um pouco o grupo, não há problema também, né? De repente uma aluna fala, não, eu queria ir para o grupo do outro lá, não tem problema não, pode ir. Pode haver uma mudança aí, mas, né, se deu certo no primeiro trabalho lá, o grupo se relacionou bem, foi positivo, mantém o grupo, não tem problema. Depois que analisou como é feito, vamos elaborar a solução de melhoria da mesma forma que vocês fizeram no primeiro, só que o primeiro era sobre avaliação de desempenho, agora treinamento e desenvolvimento. Por fim, a apresentação. Eu vou definir, eu vou ver ainda como é que está, da agora até o final da matéria, a quantidade de assunto que eu tenho que falar com vocês. Vou ver se dá tempo da gente apresentar, se der, beleza. Se não, se achar que está enrolado, a gente só posta lá no Classroom, tá? Tempo em horas de duração. A gente coloca aqui, igual a primeira, né? Teve um aluno de uma turma aí, professor, que negócio é aquele lá? 10 horas para apresentar o trabalho. Não, gente, 10 horas para elaborar o trabalho todo, né? Também é uma suposição. A gente supõe que entre todos os encontros que o grupo for fazer para definir se vai ficar com a mesma empresa ou se vai mudar de empresa, definir as tarefas que cada um vai fazer, definir quem vai analisar o negócio da empresa, somando tudo, todos os momentos que vocês gastaram para elaborar o trabalho, é provável que você gaste algo em torno de 10 horas. Pode gastar menos, pode gastar mais. Para mim, aqui não interessa, né? Só para você mais ou menos... Tá mais para 10 dias. Oi? Tá mais para 10 dias. 10 dias. Nossa Senhora, já deu tempo demais, né? Pode gastar mais ou menos aí, não tem problema não.
Os alunos pesquisarão uma empresa na qual, de preferência, que o integrante trabalhe, mas também não é obrigado, né? Se você, por exemplo, tem um grupo, é igual do primeiro lá, de repente, aquele grupo lá não tem ninguém trabalhando, pode estar acontecendo, nós estamos em pandemia aí, não é vergonha não, tal. Então, não tem ninguém trabalhando, como é que vai fazer então? Pegue um amigo que trabalha numa empresa lá, não precisa de prejudicar ninguém, né? Conversa com seu amigo que trabalha na empresa lá, como é que é feito o treinamento de desenvolvimento lá, ele vai passar para você, você vai entender, e aí você vai fazer seu trabalho aqui, pronto. Não tem... E, gente, uma coisa que eu peço, né? A gente aqui jamais, a gente está querendo desenvolver o aluno nessas habilidades aqui que ele precisa colocar em prática. A gente não quer prejudicar você lá na sua empresa, não, né? De repente, o aluno vai lá conversar com a menina do RH, né? Nós estamos fazendo um trabalho lá na minha faculdade, falar sobre treinamento e desenvolvimento, eu queria usar a empresa aqui para poder fazer sobre o trabalho. Você pode me dar alguma informação? Se a menina do RH falar, olha, aqui nós não permitimos que faça trabalho sobre a nossa empresa. Acabou, morreu. Não vai querer insistir e não vai querer se prejudicar lá na sua empresa, não. Então, pronto, não pode, pronto. Se alguém da empresa não estiver confortável que você faça o trabalho sobre aquela empresa, não vá se prejudicar, né? Então, tá bom? Recurso, eu já falei. Vai ser de novo no PowerPoint. Quero que faça no PowerPoint. Se a gente tiver tempo de apresentar, beleza. Se não tiver tempo também, me manda lá no PowerPoint lá. Vai valer 2 pontos, né? Um pelo conteúdo do trabalho, outro pela apresentação do grupo. Eu estabeleci aqui mais ou menos, até aqui então que eu estou em dia com vocês, 6/5, tá vendo? 6/5, explicação da atividade. Beleza. Próxima semana, se precisar, a gente vai sempre parando a aula aqui no finalzinho para fazer um acompanhamento. E estou prevendo aqui que por dia 27/5, vocês entreguem e apresentem. Deixa eu ver se essa data procede mesmo. Peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui. A data prevista que eu tenho para a segunda prova. Cadê aqui? Nossa senhora, ela está tão pequenininha. Espera aí um pouquinho só, pessoal. A nossa aula é de quinta-feira, né? A nossa A2... Ih, nosso tempo está tão escasso, gente. Nossa senhora. A nossa A2, porque tem o feriado de Corpus Christi na quinta, né? Nossa A2 é dia 10. Então, dia 10 é o dia que você vai entregar a prova. Então, no dia 27, por isso que eu marquei dia 27. Dia 27 seria o dia que você iria apresentar o trabalho e eu ia falar sobre a prova. Vamos ver como é que vai ser, como é que a gente vai se comportar até lá. Porque tem poucas aulas pela frente. Se a gente desenvolver bem aí, ver que vai dar tempo, eu aviso com antecedência. Se não, se ver que realmente vai sacrificar as nossas aulas finais aí eu falo para vocês só para postar lá no Classroom. Beleza? Mas o trabalho é esse. Ele é parecido. Hoje eu vou postar a atividade lá. No mais tardar amanhã, vou ver como é que vai ficar minha noite aqui hoje. Mais tardar amanhã eu estou postando. Vou mandar aqueles modelinhos para vocês. Se bem que vocês têm lá um modelinho lá, né? Mas eu mando mesmo assim um modelinho para vocês das apresentações no PowerPoint. Quem quiser utilizar o meu modelinho, utilize. Quem quiser criar o seu modelinho próprio, pode criar. Mas, resumindo, para encerrar, atividade parecidíssima com a primeira, só que a primeira foi sobre avaliação de desempenho. Vocês avaliaram como é que era a avaliação de desempenho na empresa e deram uma sugestão de melhoria. Agora você vai avaliar como é o treinamento e desenvolvimento da empresa, vão identificar alguma coisa que pode ser feito melhor, vão dar uma sugestão de melhoria. Alguma dúvida? Ou algo que eu deixei de falar, que eu esqueci de falar? Eu tenho, professor. Boa noite. Pode falar. Então, eu queria saber se eu escolher a mesma empresa, eu preciso colocar aquele breve resumo do que é a empresa, o ramo e tudo mais. Ou não precisa porque já colocou na anterior? Se você for fazer sobre a mesma empresa, também pode só copiar o slide, coloca. Beleza. O que a bunda não atrapalha, como diz um amigo meu lá da empresa.
Né? Porque vai que a gente depois vai apresentar, e tá lá, já está prontinho o resuminho lá. Você já tem pronto, pode aproveitar o do outro lá. Tá? Show. Valeu, obrigado. Algo mais? Gente, ó, qualquer coisa, dúvidas sobre aqueles testes que eu mostrei, dúvidas sobre a PS, ficou ainda alguma dúvida? Porque senão, da minha parte aqui, eu cumpri o meu objetivo de hoje, onde eu queria chegar, eu falei da PS ainda, e aí então já estou, por mim já estou dando como encerrada a aula. Se alguém ainda quiser algum esclarecimento, eu ainda fico aqui. Se não, muito obrigado a todos vocês, né, pela participação, pelo carinho. Vocês sabem que eu amo essa turma de vocês, vocês moram no meu coração. Tá? Muito obrigado aí, a Ana Carolina, Karine, Cristiane, Deise, Boa noite, Patrícia, todos vocês aí, o Hudson, Jéssica. Boa noite, professor. Boa noite, Gardênia, Gabriel, o Hudson, Kennedy, Lucas, Luciana, Marcele, Márcio, Miqueias, a Natália, Wesley, Vinícius. Um beijo no coração de todos. Muito Boa noite, obrigado. professor. Boa noite, professor. E bom final de semana, né? Amanhã já é sexta-feira. Igualmente. Bom final de Bom semana final a de todos. semana.